Colocar aqui o Leonardo Gaciba. Cadê o Gaciba? Companheiro, tudo bem? Boa noite. Sempre precisamos de você, meu parceiro. Tudo bem? Boa noite. Não tem noite de folga para comentarista de arbitragem do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Boa noite, senhores. É um grande prazer estar falando com vocês. Realmente foi um jogo bem difícil para a Edna e sua equipe. Não foi um jogo fácil, com lances de fina interpretação. Eu estava ouvindo vocês anteriormente e o fato de essa discordância de interpretação que existe entre vocês mesmos, né, entre os nossos comentaristas, isso por si só já mostra, eu já vou antecipando um pouco o meu comentário, que nós não temos lances de árbitro de vídeo, porque são lances de interpretação e nós temos que ser coerentes. Se a gente quer uma intervenção baixa do árbitro de vídeo, nesse jogo, antes de dizer se acertou ou errou, o árbitro de vídeo, para mim, agiu legal em não interferir nas decisões da Edna quando as situações eram todas interpretativas. Mas estou à disposição para ver a jogada que for. Vamos começar com a reclamação rubro-negra, porque a queixa é que é um empurrão no Wesley que acaba fazendo o gol contra, Gaciba. Eu vejo uma mão nas costas, aliás, duas. Não vejo nenhuma mão nas costas. São duas mãos nas costas, mas eu não consigo enxergar o que se chama de impacto, né? A ação do jogador que desequilibre o adversário, né? E eu acho que quem dá essa própria resposta é o jogador que faz o gol contra. Olha a atitude do Ed quando ele faz o gol contra. A atitude dele é de total frustração. Por quê? Ele já começou o seu movimento de impulso antes do contato físico, se eu não me engano é o Lucero, que está logo atrás dele, que encosta as duas mãos nas costas dele. Então, para mim, né, eu acho a decisão de campo acertada, não marcaria falta também. Há um contato ali, mas parece que é muito fraco realmente. Eu concordo contigo, Gaciba, né? Fechamos aqui? Pode encostar. O que não pode é desequilibrar o amiguinho. Encostar pode. Agora, a grande questão que o pessoal no meu grupo aqui estava chamando de Gasparzinho. Não, Gasparzinho estava em campo. Houve ou não houve um contato no Pedro, na sua opinião, para a marcação do pênalti para o Flamengo, Gaciba? Mas esse lance é legal exatamente por isso. É isso que eu estava falando a respeito do árbitro de vídeo, né? Sim, não é pênalti Gasparzinho não, viu? Houve o contato físico. Houve o contato físico da perna do Pedro, né, com o jogador defensor, né? Não é esse pênalti mandrake, aquele que o cara diz, olha, não caiu. Aí sim seria lance de árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo teria que entrar e sugerir revisão, pois não houve contato. E aí, se não houve contato, claramente foi simulação do Pedro. O que eu acho que aconteceu na jogada é que, ao ter esse contato, o Pedro acaba errando o chute na bola. E aí acaba chutando o chão, porque teve esse contato na perna, ele já estava com a perna engatilhada. Qual é o grande detalhe desse lance? Porque, para mim, não é lance de árbitro de vídeo, viu? Ele tem que respeitar se o pênalti é marcado ou não é marcado, porque é um lance de fina interpretação. A respeito do que você estava falando, e eu vou usar isso, se o jogador do Fortaleza cruza atrás do Pedro e faz com que tenha esse contato que desequilibre o Pedro, ok, para mim penalidade existe. Mas na própria transmissão nós temos uma imagem atrás, que é inclusive a única imagem que nós tivemos para mostrar esse contato, que o jogador do Fortaleza está correndo ao lado. E na verdade o Pedro mantém esse contato com o defensor quando ele enquadra o corpo para conseguir fazer o chute. Então é o movimento do Pedro ao engatilhar o chute que faz ter esse contato com a perna do defensor do Fortaleza. Para mim, por isso, a penalidade não existiu. Por mais que seja um lance de finíssima interpretação. Se o jogador corre atrás do Pedro, pênalti. Como o jogador correu ao lado e o Pedro que busca esse espaço para bater seu chute, correr ao lado do coleguinha, conforme vocês mesmos colocaram, não é pênalti. Calçar o colega ao cruzar atrás dele, mesmo de forma imprudente e sem intenção, há penalidade. Então, para mim, na minha opinião, o pênalti não existiu, por mais que o contato tenha existido. Então aí o VAR deveria ter feito exatamente essa observação, né? Ele deveria respeitar a decisão da Edna pelo seguinte, que ela vai... A Edna diz, provavelmente narrou ao VAR, né? Pedro é calçado por trás. O VAR deve dizer para ela, sim, o contato físico existiu, segue decisão de campo. Porque isso é a interpretação da Edna, se esse contato é ou não faltoso.
Certo. E isso é que a gente tem que perder aqui no Brasil. Né? A gente gosta de um VAR pouco interferente na partida. A gente acha lindo quando acontece lá fora que os caras não entram, né, na questão da intervenção. Quando acontece aqui, a gente como comentarista tem a obrigação de vir aqui e dizer: erraram, mas não deveria o VAR ter entrado. Por mais que seja muito difícil para o torcedor, em especial do Fortaleza, entender nesse tipo de situação que há um erro de arbitragem, mas não é um erro claro e óbvio, né, no qual convém a intervenção do árbitro de vídeo. É curioso isso, né? Porque assim, a Edna poderia mudar a sua opinião se chamada fosse. Mas talvez o que o VAR, como o Gaciba lembrou, né? Tem que ter a certeza de que foi, ou de que não foi, né? Tem que ter essa convicção. Então, o VAR não errou em não chamar. É bem curioso, porque a Edna poderia mudar a sua opinião. Mas, Gaciba, se por um acaso, na conversa da Edna com o VAR, ela tem a impressão de que o toque foi por trás e o VAR comunica que foi um toque lado a lado. E se ela marcou achando que aconteceu uma coisa, mas aconteceu outra coisa, ainda assim o VAR não chama porque não é um lance claro, é isso? A própria árbitra, né, ou todos os árbitros, né, que apitam futebol, eles têm o direito de, se estiverem em dúvidas, solicitar ao árbitro de vídeo que mostre a imagem a ele. Eles têm esse direito. Você sabe quantas vezes aconteceu nos mais de 900 jogos que eu dirigi a arbitragem brasileira? Uma. Num lance de expulsão, no jogo do Corinthians e Grêmio, se eu não estou equivocado, que o árbitro acaba expulsando o jogador e ele fica em dúvida e diz: separe a imagem para mim que eu quero aí dar uma olhada. Ele vai lá e confirma a sua decisão de campo e acaba expulsando o jogador. Mas quem provocou a revisão foi o árbitro, não o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo está ali para que possa sanar erros claros e óbvios. Essa é a primícia maior do árbitro de vídeo. Porque se o árbitro de vídeo der uma segunda oportunidade, que esse é o grande erro que acontece, que é o árbitro de vídeo permitir ao árbitro que olhe a jogada uma segunda vez. Não é para isso que o árbitro de vídeo foi criado. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Maradona. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Henry. O árbitro de vídeo foi criado por 1,5 metro que a bola entrou no chute ao gol da semifinal da Copa do Mundo e a arbitragem de campo não viu. O árbitro de vídeo não foi criado para um lance de tão fina interpretação como essa, e o árbitro tem que sim ter personalidade de decidir no campo com o que ele enxergou dentro da partida. Assim como eu concordo com a decisão do gol do Fortaleza sem falta no defensor, eu discordo dessa decisão, mas acho, repito, o árbitro de vídeo para mim acertou nos dois, porque ele não tem que se meter nesse tipo de jogada. E a Edna estava muito próxima da jogada, né? Ela apita com muita convicção. Agora, se sou ela, eu vou ao VAR. Se ela tem esse direito, essa prerrogativa. Não seria prudente ela ir, Gaciba, para tomar a decisão até com mais convicção? O detalhe será que ela tem dúvida? Depende da convicção dela. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Provavelmente ela não teve. Ela não tem essa dúvida, ela está com alguma situação. E outra coisa que a gente tem que colocar, né? Tente imaginar um jogo que toda vez que o árbitro for contestado na sua decisão dentro do campo, ela vá ao vídeo para dar uma olhada na jogada. Tem treinadores aqui no Brasil, em especial, eu vou citar um porque conversei diversas vezes com ele e ele acha que é realmente assim que tinha que ser, que é o Renato Gaúcho. O Renato acha que tudo que é lance capital na partida, o árbitro deveria olhar. Como isso vai acabar? Challenger, desafio. A partir daí não precisa o árbitro de vídeo, a figura de um árbitro na cabine. É o seguinte, se o treinador do Fortaleza achar que não houve a penalidade, Edna, por favor, eu te desafio, vem até o monitor e observa se você acertou ou você errou. Quem vai propor o desafio são os treinadores, através de pedido de seus capitães ou até por pedidos próximos. Isso vai sanar 50% das polêmicas que existem no futebol. E quantos pedidos você imagina, Gaciba, por período? Dizer. A FIFA está testando dois por período, mantendo a decisão, o árbitro, o treinador mantém o seu pedido. Eles estão testando 2 por períodos. Né? Isso aí, só por si só, seriam 8 paralisações na partida. 8 paralisações na partida. Levando em conta que, nesse caso específico, nós não vamos ter todo aquele tempo de checagem que o árbitro de vídeo normalmente tem,
nós vamos colocar aí por volta de 1 minuto e meio, mais ou menos, com 8 desafios, né? Nós estamos falando de 12 minutos de impacto no jogo. Para mim é muito. Eu acho que nós tínhamos que ficar no campo de um desafio por período para cada um dos treinadores, e aí nós já estamos falando de 6 minutos que nós vamos colocar mais no tempo do jogo. Pode tirar a dinâmica. Lembrando que um esporte tão lindo como é o voleibol, hoje em dia o desafio é utilizado como tempo técnico. O treinador sabe que a bola não tocou no bloqueio, mas desafia para quebrar o ritmo da outra equipe. Então, quer dizer, se no vôlei acontece, imagine no futebol como é que vai ser. Gaciba, deixa eu te fazer uma pergunta. Na situação de hoje do pênalti no Pedro, o lance é checado porque é um pênalti e o protocolo manda checar. Os profissionais do VAR na cabine, eles podem ter visto, a gente não sabe, né, porque não temos o depoimento deles, eles podem ter visto exatamente o que você viu. O jogador do Fortaleza estava correndo de lado e o contato é provocado pelo atacante, então não pênalti. Mas mesmo que eles tenham visto isso, você não acha que eles deveriam comunicar a Edna para que no mínimo ela fosse ao monitor? Porque o lance é muito polêmico. Não é um erro claríssimo da arbitragem de campo. É essa a ideia? É um lance de interpretação. É um lance de interpretação. Eu vendo vocês dois conversando agora no programa, eu vejo que os dois argumentos são muito legais. São dois argumentos defensáveis. Isso aí, se você botar um torcedor do Flamengo e um do Fortaleza, cada um que tiver a sua opinião, ele vai ter argumentos suficientes para dizer se foi ou não foi pênalti. Uhum. Então, esse é o tipo de coisa que o árbitro de vídeo tem que ter consigo. Não existe um erro claro e óbvio. O que seria um erro claro e óbvio? Não sem tocou. Contato físico. Não tocou. O pênalti Gasparzinho. Perfeito. Né? Aí sim, aí é um erro claro e óbvio. Edna, vem aqui porque eu tenho uma imagem que vai mostrar para ti que tu viu um calço e esse calço não existiu. Certo. Não teve contato físico. Agora, ela viu um calço, teve o contato físico, a partir daí é com ela. A interpretação é com o campo. Tá bom, Gaciba, daqui a pouco você volta para falar de outras polêmicas. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001,
2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.